E aí, como é que tá o clima aí no seu bairro, na sua cidade? O que você respondeu? Tá chovendo? Tá frio? Lamento. Errou? Sim, porque eu perguntei como está o clima na sua cidade. Clima e tempo são coisas diferentes e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha aí, ó. A gente tem uma figura da praia e diz assim: o dia será de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Na Barra da Tijuca, calor no período da tarde. Isso é a previsão do tempo. Isso é o tempo. Se vai chover, se está nublado, se tem ventania, se tem temporal. O clima é algo diferente. Agasalhe-se, o outono será de frio e chuva em Friburgo. É uma característica do outono de Friburgo ser chuvoso e bastante frio. Existem muitas diferenças entre tempo e clima. Aí eu procurei colocar uma figura de cada estação do ano. No verão, que é mais característico do Rio de Janeiro, a gente está bem acostumado com calor. Mas também existe o período que a gente chama de estiagem, onde tem menos chuva, onde tem mais frio, e a gente está acostumado a ter essa relação em alguns meses do ano. Em compensação, em dezembro, janeiro, a gente está acostumado com temperaturas altíssimas, muita praia e muita piscina para refrescar, né, gente? Aí, ó, o tempo, então, pode ser o ensolarado, o nublado, chuvoso, o vento, a neve, a tempestade. São exemplos de tempo, tempo meteorológico. Um equívoco comum é achar que clima é a mesma coisa que tempo atmosférico. Foi por isso que eu falei para você que se você tivesse respondido que aí na sua casa está agora chovendo, fazendo frio, estava errado. Por quê? Porque a minha pergunta foi: como está o clima na sua cidade? Eu não perguntei sobre o tempo. O tempo representa apenas as condições atmosféricas, chuvas, ventos, umidade, temperatura de uma região, em um certo instante, em um certo momento, como horas, dias ou até semanas. Já o clima se refere a esses fatores ao longo de anos, que se repetem continuamente. As informações sobre o tempo atmosférico nos ajudam no dia a dia. Por exemplo, se sabemos que vai chover, levamos o guarda-chuva quando saímos de casa. Se vamos viajar, as informações sobre o tempo servem para avaliarmos a segurança das estradas. Os agricultores precisam dessas informações para agir na hora certa, como fazer o plantio no início e no período de chuvas, porque as sementes precisam de água para germinar. Por outro lado, a previsão de enchentes, geadas ou falta de chuvas pode evitar prejuízos. Se eles sabem essas previsões, eles não vão fazer o plantio daquelas sementes naquele momento, vão esperar mais um pouco. Os pilotos de avião precisam saber como estará o tempo para aumentar a segurança do voo e os pescadores também precisam evitar as tempestades em alto mar.
evitando acidentes graves. Se a gente colocar na internet, a gente encontra a previsão do tempo, né? E essa previsão pode nos ajudar, por exemplo, se a gente está com vontade de ir à praia, à piscina, ou fazer uma pequena viagem. Os meteorologistas fazem a previsão do tempo estudando os elementos climáticos, ventos, chuvas, umidade do ar, temperatura do lugar, pressão do ar e nuvens. E nós podemos saber a previsão do tempo hoje até usando os nossos celulares. A meteorologia tem um importante papel para a sociedade. Através da análise das condições atmosféricas, é possível prever tempestades, furacões, frentes frias, entre outras condições do tempo. Também pode auxiliar as operações de pouso e decolagem de aeronaves, auxilia nos transportes marítimos através da previsão de marés e ondas, auxilia na agricultura, influenciando o plantio e a colheita, avisa sobre eventos na atmosfera que podem influenciar as radiocomunicações, além de influenciar nos esportes e nas decisões diárias de muitas pessoas. Eu, por exemplo, não gosto de sair se estiver chovendo. O desenvolvimento tecnológico proporcionou maior eficácia nos resultados das condições atmosféricas. Satélites artificiais, computadores e programas para coleta e cálculo de dados atmosféricos garantiram maior precisão ao estabelecer as condições do tempo. Para se obter a previsão do tempo, é necessário que ocorra um monitoramento das massas de ar durante 24 horas por dia. Informações sobre a temperatura, umidade, pressão do ar e velocidade do vento também são coletadas. Em seguida, todos esses dados são calculados em computadores modernos, estabelecendo a previsão do tempo com até 90% de precisão. Satélites e balões e os radares meteorológicos são instrumentos computadorizados utilizados para monitorar o tempo e o clima da Terra. Eles mandam informações para as pessoas e essas pessoas informam esses dados. Climatologia é a ciência que estuda o clima. Meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas e, com isso, auxilia na previsão do tempo. Os meteorologistas também preveem o tempo com instrumentos tradicionais. Vamos conhecer esses instrumentos? Aí, ó, a biruta, que é um instrumento que indica a direção do vento, muito importante em aeroportos. O termômetro, que mede a variação da temperatura máxima e mínima. Termômetro, eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Hoje nós temos os termômetros digitais e em tempos de pandemia, para entrar em alguns lugares, a gente tem que passar por um termômetro digital. Barômetro, mede a pressão atmosférica. Higrômetro, mede a umidade do ar. Quanto de vapor de água tem no ar. Isso é muito importante para a saúde das pessoas. Anemômetro, mede a velocidade dos ventos. Aqui, ó, velocidade dos ventos. Ele gira, né? A gente pena que a gente não tem um vídeo para mostrar como é que ele funciona. Talvez eu consiga para a próxima aula, para a gente ter uma informação melhor sobre o assunto. E o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva, que é um recipiente onde a água cai, né? E aí a gente realiza a medida para saber quantos milímetros de chuva
caiu em um determinado momento, em um determinado dia. É claro que hoje, para o pluviômetro, a gente já tem aparelhos mais sofisticados, mais modernos. E aí, a gente traz as perguntinhas, né? Tem aí um quadro, né, do tempo. Veja o quadro do Boletim do Tempo do Rio de Janeiro no dia 4/12 de 2019. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Temperatura máxima 27 graus e mínima 24 graus. Probabilidade de chuva de 0% ou 0 milímetros. Vento moderado de 9 km por hora. A umidade do ar está em 47%. De acordo com o boletim, responda as questões. A. Que informações sobre o tempo, os elementos climáticos estão apresentadas no boletim do tempo acima, em 4/2 de 2021, para a cidade do Rio de Janeiro? Você vai ter que ir buscar isso, né? Se a gente fosse usar essas informações aí, a gente, né, que são de 4/12 de 2019, eu já nem sei se eles fizeram uma confusão, mas a gente pode usar essas informações de 4/12 de 2019, ok? Para a cidade do Rio de Janeiro. Quais são as informações que a gente tem? Tem a temperatura, tem a probabilidade de chuva, tem os ventos, tem a umidade do ar, né? Tem a temperatura máxima, a temperatura mínima. Qual é a variação de temperatura prevista? A variação, você vai ter que fazer a diferença entre a máxima e a mínima. Então, a máxima 27, a mínima 24. Qual é a diferença entre elas? É a variação de temperatura. O que é o boletim do tempo atmosférico? Qual é o boletim do tempo atmosférico em 4/2 de 2021? A gente vai ter que ir lá e fazer uma investigação. Em 4/12 de 2019, a gente tem o quê? Um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Qual a importância da meteorologia para os pilotos de avião? A gente já falou isso e você vai tirar de letra. Escreva o nome do instrumento meteorológico utilizado para medir o volume de chuvas. Todo mundo sabe que é o pluviômetro, né, gente? Escreva o nome do instrumento meteorológico utilizado para medir a velocidade dos ventos. Volta lá na página anterior e responde essa aí. Qual é a diferença entre clima e tempo? Esse é o tema da nossa aula e eu tenho certeza que você já sabe. Um beijo grande e até a próxima aula, onde a gente traz as respostas aí. Não me esquece de dar o seu ok, a sua presença na aula é muito importante. E ela só se faz se você mandar uma mensagem para o seu professor aí da sua turma, dizendo qual é o seu nome e a sua turma. Não pode esquecer, ok? Um abraço e até a próxima!